Eu tive um prejuízo numa viagem, achando que eu era esperta. Não, vou pegar essa pousada aqui, vou pegar porque é mais barato. Gente, no meio da viagem eu tive que mudar todo o roteiro. Porque eu estava no meio do nada, onde nem o Uber subia. Vamos lá. Aí vou economizar R$200 e comprei esse pacote. Não, gente, não é. Olá, estamos começando mais um Elas Conectam. E hoje eu vou entrevistar uma mulher que eu tenho certeza que ela vai inspirar vocês a darem muitas viradas de chave na vida de vocês. Ela é uma mulher incrível, uma empreendedora maravilhosa, uma super mãe, uma esposa dedicada e uma amiga maravilhosa. Eu tô falando dela, Bianca Bonalume, minha amiga de muitos anos. Amiga, seja muito bem-vinda ao nosso Elas Conectam. Muito obrigada pelos elogios, fico até lisonjeada. Vamos lá, então. A Bianca hoje é uma empresária de muito sucesso. Ela tem a agência Sonhos de Bônus. Gente, quem aí que está assistindo não ama viajar, né? E a Bianca é a pessoa que realiza os nossos sonhos. Bianca, fala um pouco mais, te apresenta primeiro, né, para o nosso público e depois nós vamos falar das Sonhos de Bônus. Bom, então, como a Maninha já disse, eu sou a Bianca. A Sonhos de Bona, na verdade, ela é um sonho meu também, né? Quando eu iniciei a minha vida acadêmica lá em 2006 ou 2007, eu iniciei a faculdade fazendo turismo. Mas na época, por motivos pessoais, eu acabei não concluindo a faculdade de turismo e eu migrei para a faculdade de administração. Mas o turismo, ele sempre morou no meu coração, sempre foi uma paixão, tanto profissional quanto pessoal também. E aí eu fui trilhando, né, outros caminhos, até que um dia, então, decidi retomar esse antigo sonho, né? Então, a Bianca, ela é uma pessoa que gosta muito de viajar e gosta muito de proporcionar essas experiências de viagens para as outras pessoas, porque eu acho que, às vezes, as pessoas têm medo de viajar, ou, às vezes, nunca viajou, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, né? Ai, mas onde é que eu pesquiso passagem? Como é que eu reservo hotel? Como é que eu faço? Então, o meu papel aqui, né, como que já junta um pouco também da minha experiência como administradora e como agente de viagens, é organizar e auxiliar para que a pessoa tenha a melhor experiência de viagem possível, né? A Bianca, gente, quando eu falei para vocês que ela vai dar um incentivo para vocês para várias viradas de chave, porque a vida dela é assim, né? Quando eu conheci a Bianca, e eu sou obrigada a falar dessa cena, a Bianca ela trabalhava na empresa familiar, né? Marfim patrocina nós, que vão dar divulgação, e a Bianca foi morar, então, em Fortaleza. E administrar a empresa lá. E eu cheguei para visitar a Bianca, e, gente, aqui, né, a dupla é de 1,5 m, né, assim, a gente é mulheres altas. Chego lá na empresa e a Bianca num salto gigante, assim, caminhando naquele chão de fábrica, assim, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas poderosa, gente. Eu, sentada, assim, olhando, eu falei, gente, olha que orgulho da minha amiga, porque, assim, ela com muita delicadeza para falar com as pessoas, com muito jeito para falar com as pessoas, mas ela estava coordenando muitas pessoas, uma fábrica. E eu fiquei assim encantada, tipo, quando eu crescer eu quero ser igual a ela, porque assim, aquele posicionamento de mulher forte. Bianca, como é que foi essa experiência? Eu sempre falo para ti, eu acho que a gente vai se conhecer 100 anos e eu vou repetir, esse dia para mim ficou marcado. Então, foi um dos motivos por eu ter abandonado a faculdade de turismo na época, né? Foi, então, porque a minha família tem uma empresa que fabrica componentes para calçado, cadarços, elásticos, fitas, e meu pai estava precisando, na época, de uma pessoa que auxiliasse, né, na gestão da empresa, e aí ele que me fez o convite, né? Quem sabe, então, tu faz administração e vem trabalhar na Marfim. E, né, na época, assim, a gente muito nova, não sabe ainda bem o que é na vida, então tá, vamos lá. E eu comecei na Marfim trabalhando no chão de fábrica mesmo, por isso que tem toda, né, esse contexto aí do chão de fábrica, porque isso é uma coisa assim que eu agradeço até muito meu pai, porque na época a gente ficava com raiva, assim, eu digo eu e meus irmãos, né, mas a gente, né, a empresa é da família, nós estamos aqui trabalhando na produção, amarrando fio, fazendo cadarço, né, mas foi uma coisa que nos ensinou muita humildade, né,
e nos ensinou muito, assim, a conviver com as pessoas, né? A aprender também todo o processo produtivo da empresa, porque isso também foi uma coisa muito importante. Quando surgiu depois a oportunidade de eu ir para o Ceará, que a Marfim então abriu uma filial lá no Ceará e precisava de alguém que fosse para lá para montar a empresa, né, e conduzir. Eu tinha todo o know-how do processo produtivo, desde o início até o atendimento ao cliente, porque eu tinha passado por todos os setores dentro da empresa. Então, para mim, ao mesmo tempo que foi um desafio, eu tinha uma segurança. Não, mas eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei o que eu preciso fazer. E no primeiro dia que eu cheguei lá no Ceará, eu lembro, assim, também são coisas que marcam a vida da gente, das pessoas me olhando, assim, né? Tem tudo isso, 1,54 m, na época, assim, mega loira, usava salto, né? Aquela coisa, entrei lá, filha de dono de empresa, ninguém me deu credibilidade, assim. As pessoas olhavam para mim realmente meio com o nariz torcido, aquela coisa toda. E eu fui conquistando as pessoas com o meu conhecimento. Eu fui conquistando as pessoas auxiliando, estando dentro do chão de fábrica mesmo, caminhando na produção com eles. Ó, isso aqui pode fazer assim, quem sabe vamos tentar mudar isso, conversando com as pessoas. Então, com o passar do tempo, eles também começaram a me respeitar mais. Então, foi uma relação que foi construída com base no conhecimento que eu tive, que eu não teria se eu não tivesse passado pelo chão de fábrica. Então, por isso que eu digo assim, me amadureceu muito como pessoa e como profissional também. Mas, ao mesmo tempo, também, mesmo lá, trabalhando no ambiente administrativo, né, aquela formiguinha do turismo ali, da viagem, também sempre estava presente, né? Porque o período que eu morei em Fortaleza foi um período que eu aproveitei muito também para viajar ao Nordeste ali, né? Então, fui... E tu era guia turístico das amigas era que guia iam. turística. E aí, assim, quando as pessoas iam me visitar, eu montava já roteiros na época, né? Ai, não, nós vamos fazer isso tal dia, depois tal dia nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu montava PDF com foto e mandava para as pessoas antes, para as pessoas olharem o que teria para fazer em Fortaleza, pesquisava, né? Passeios e tudo mais. Então, sempre esteve ali meio que enraizado, né? Mesmo na época eu atuando em outra função, né? Daí tu sai da Marfim, né? Decide, então, que é uma decisão também difícil, né? De tu tava já com a tua carreira ali encaminhada, né? Tu já era a dona Bianca. Então, tu decide encerrar esse ciclo e daí tu vai fazer teu intercâmbio, né? Que também já caminha pro lado da viagem. Daí tu tem esse teu intercâmbio, né? Fala pra nós um pouquinho de como foi essa decisão. O que aconteceu. Então, depois de 3 anos morando em Fortaleza, eu senti, assim, que não era mais aquilo que eu queria para mim profissionalmente. Porque isso, às vezes, é uma decisão muito difícil mesmo, né? Porque na época eu tinha lá meus 20 e tantos anos, era gerente de empresa, né? Tinha um salário bom, tinha um apartamento, tinha um carro próprio, né? Tinha uma vida assim que de repente, né, muitas pessoas poderiam invejar, mas eu não me sentia feliz, né? Eu não me sentia realizada e eu sentia também muita falta da minha família, dos meus amigos, né? Apesar de que eu fiz amigos maravilhosos no Ceará, que eu ainda tenho até hoje, né? Mas eu me sentia às vezes muito sozinha também. E aí eu decidi então que eu queria voltar para o Rio Grande do Sul. E aí, como na época, no Rio Grande do Sul, a empresa já estava muito consolidada, né? No sentido de funções e de cargos, não teria um espaço para mim dentro daquilo que eu já vinha exercendo, né, como gerente no Ceará. Se eu voltasse para Marfim, no Rio Grande do Sul, naquele momento, não teria uma ocupação, né, e eu ter que, daqui a pouco, sei lá, inventar um cargo, alguma coisa para eu fazer, porque naquele momento eu já estava bem estruturado. Mas, ao mesmo tempo, eu queria voltar. E eu pensei assim, quer saber? Eu vou tirar um tempo para mim, então. A dona Solange, que sempre brinca, né, que eu tirei um ano sabático. E vou viajar, estudar inglês, era uma coisa que eu queria muito. Eu não dominava inglês, eu falava praticamente nada de inglês naquela época e eu tinha muita vontade, né, de aprender inglês. E Nova York era um sonho para mim, assim, de conhecer. E na época eu comecei então a estudar um pouco sobre intercâmbio de estudos, né, que foi o que eu fiz. Então, eu acabei fechando um pacote com uma agência onde eu passaria 3 meses em Nova York para estudar inglês. Depois passaria mais um período de 2 meses em Cape Town, na África do Sul, também para estudar inglês.
Por que os dois? Porque em Nova York eu pegaria o inglês americano e lá em Cape Town pegaria o inglês britânico, que é a origem do inglês lá. E como eu já ia estar viajando mesmo, né, eu coloquei ali no meio, entre Nova York e Cape Town, eu coloquei um mês para ficar na Europa, para fazer um mochilão também. E aí, então, fui fazer meu intercâmbio e foi uma experiência, assim, transformadora também na minha vida, porque, nossa, a gente morar é diferente da gente viajar, né? Às vezes a gente viaja, assim, vai, passa 5, 6, 7 dias. Mas eu passei 3 meses morando em Nova York sem ter pessoas brasileiros, assim, perto, né? Porque no Ceará ali, todo mundo falava português, né? A gente conhecia. E eu cheguei sem falar nada de inglês. Era muito, 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 muito fraco meu inglês. Então, também me ajudou, assim, muito a me desenvolver, né? Como pessoa, conheci pessoas do Japão, do Taiwan, da Tailândia, da Europa, da África. Cultura, né, amiga? Culturas diferentes. Em Nova York, já aproveitando o gancho que você que tem vontade de viajar para Nova York, é uma cidade multicultural, porque tem a espaço tem a Chinatown, tem Italian Town, agora não lembro como é que é o nome direito, mas assim, a gente pode vivenciar diferentes culturas numa mesma cidade, assim, então Nova York tem esse atrativo a mais, além de ser lindo, né? E aí, quando eu retorno ao Brasil, então, desempregada. Já vivi meu momento, meu ano sabático, meu 6 meses sabático. E agora? E agora, o que fazer, né? E aí eu comecei, na época, eu abri como eu já administradora, né? Então, já tinha tido uma experiência bem positiva com a Marfim, né? Do período que eu morei lá no Ceará. Eu abri uma empresa, até não sei se tu lembra disso, mas eu abri uma empresa de consultoria empresarial. Eu lembro. Então, eu comecei a dar consultoria para outros Eu lembro lá por causa da tia Solange. Isso. Eu comecei a dar consultoria para outros pequenos negócios que tinham dificuldades financeiras, tinham dificuldades de gestão administrativa, né? Aquela coisa, às vezes, de separar o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro da pessoa. Então, eu fazia essa parte de consultoria um pouco mais voltada para a área financeira, mas administrativa, assim, no geral. Então, eu atendi, na época, tinha salão de beleza, tinha uma empresa de reciclagem, então eu comecei a trabalhar, assim, fiz a minha MEI, na época, a primeira MEI que eu fiz, e aí comecei a dar consultoria empresarial. Até que, novamente, abriu uma oportunidade na Marfim, que tinha uma pessoa que estava ocupando um cargo de gestão, que era uma mulher, que ela ia entrar em licença maternidade e eles precisariam de alguém, então, para ficar ali cobrindo, né, esse período, e aí me chamaram. E aí eu consegui, na época, ainda conciliar as minhas consultorias, porque daí eu fazia à noite ou final de semana, enfim, fazia em outros horários e voltei, então, para Marfim. E aí passei um tempo ali de novo na Marfim e aí surgiu de novo a oportunidade do Ceará. Porque a pessoa que tinha ficado no meu lugar na época lá em Fortaleza também ia sair, ia voltar, não sei para onde que ele ia agora, não me lembro. E aí também me chamaram de novo para ir para o Ceará. Então eu fiquei um período na Marfim em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Depois eu fui de novo para o Ceará, mas daí eu já estava namorando, né? E daí, de novo, a gente já tinha ficado um período distante, né? Então, de novo, ficar longe, então já pesou um pouquinho mais. Aí eu acabei indo pro Ceará, fiquei acho que só 3 meses, alguma coisa nesse sentido. Nem me lembro, foi pouquinho tempo assim que eu fiquei, daí já voltei. E aí, nisso ficou aquela coisa, porque na Marfim, eu estava na Marfim, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma função para exercer muito ali. Porque daí a outra mulher já tinha voltado da licença maternidade, daí o Ceará, né, eu não tinha mais interesse em continuar, e daí ficou naquela coisa, e daí decidi abrir uma loja. Aí já migrei para outro, fiz muita coisa profissionalmente, né, agora mas pensando... é isso por isso que eu puxei tanto até a gente chegar e falar da Bonas, porque assim, ó, se a gente chega e fala de uma marca que está consolidada, as pessoas que estão às vezes nos assistindo pensam assim, nossa, mas foi tão fácil para ela, poxa, ela fez a Bianca gosta de viajar, ela abriu uma agência. Não, gente, a Bianca se desafiou em várias coisas. Teve um outro podcast também que a gente fez com a Andressa, em que a gente falou isso. Porque às vezes, e muito a sociedade impõe pra gente assim, ó, tu te formou em jornalismo, tu vai fazer jornalismo pro resto da tua vida. Né? Eu sou uma pessoa que eu sempre amei o futebol, o esporte, né? Então, eu fiz jornalismo porque eu queria trabalhar com futebol, com esporte. E depois eu comecei a querer outras coisas. E eu entrei nesse desafio que, se eu fizer o Elas Conectam, eu não posso mais fazer o futebol.
Gente, a gente pode sim. A gente pode ir migrando, a gente pode ir acrescentando. Então, eu acho que essa tua história de tantas coisas, porque às vezes nem tu para pra pensar tantas coisas que tu fez. A gente esquece. Né? Porque a gente vai esquecendo, e aí, tipo, hoje tu tá nas sonhos, né? Então, é uma coisa, mas olha quantos desafios tu teve como pessoa, tu te desafiou profissionalmente, bom, eu não quero mais voltar ao Ceará, mas é a oportunidade que eu tenho, eu vou ficar lá 3 meses, né? Vou pra Mosman, vou abrir a minha loja. Então, são várias coisas que eu tenho certeza, e eu quero depois que vocês comentem, botem aqui na nossa rede social, que depois de assistir esse episódio, vocês também abriram mais gavetas. A gente não precisa ter uma gaveta só na vida. A gente vai tendo gavetinhas. E tudo é nosso conhecimento. Tudo vai te trazer. Hoje, as tuas experiências, teus perrengues nas viagens, vai ser o que tu vai passar pro teu cliente. Hoje, muitas vezes, teu cliente vai dizer, Bianca, eu nem sei... eu tô saindo do meu emprego, eu não sei se eu vou viajar agora, porque será que eu vou ter outro emprego? Não, tu vai ter sim. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tudo é conversa. Eu digo, tudo a gente cresce um com o outro, são histórias, são vivências que só te acrescentam. Às vezes, até quando não dá certo, gente, a gente acha naquele momento, isso não deu certo. Lá na frente, tu vai ver assim, ó. Nossa, ainda bem que aconteceu aquilo. Porque agora eu tô sabendo lidar com essa situação. Então, vamos chegar na nossa sonhos de bola, né? Isso aí. Então, foi... a gente decidiu abrir a loja, né? Aí a loja durou acho que 3 anos, né? Entre artigos religiosos, itens personalizados, também foi mudando muito, né? A essência da loja. Mas aí veio o meu casamento e veio a minha primeira filha, Camila. E aí o que acontece muito também, que eu acho também é uma coisa importante, né? Um gancho importante assim da gente colocar, é que mesmo que a gente tenha toda uma trajetória profissional bem sucedida na nossa vida, principalmente nós mulheres, depois que nós nos tornamos mães, as nossas prioridades mudam. E a gente começa a enxergar a nossa vida de uma forma diferente. E ao mesmo tempo que eu tinha muita vontade, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar. Eu gosto também de ser dona de casa, mas eu digo assim, eu brinco que eu não nasci para ser só dona de casa, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de produzir, eu gosto de me sentir útil, de estar estudando, de estar me aprimorando. E quando veio a minha filha, foi um conflito muito grande no meu coração, porque ao mesmo tempo que eu queria muito ser mãe, eu queria muito viver aquele início da infância dela, estar presente como mãe, eu também queria muito trabalhar. Mas, na ocasião, a gente decidiu, eu e a minha irmã, né, que éramos sócias daí na loja, a gente decidiu, então, encerrar a loja. Então, nós fechamos a loja que nós tínhamos já 3 anos, mais ou menos. E eu fiquei em casa, então, e daí novamente tirei lá meu período sabático, mas daí dessa vez para ser mãe. Então, me dediquei à minha filha, né? Fiquei ali um período mais ou menos de uns 6 meses, assim, que eu não tinha nenhuma ocupação profissional. A minha ocupação era cuidar da minha família, né? Da minha casa e da minha filha. E então, com o passar do tempo, ela começou daí já a crescer um pouquinho, já começou de novo, né? Aquela coisa de, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Até para contribuir financeiramente, né, com as contas da casa, principalmente depois que a gente tem filhos, né, e eu tinha sempre, isso foi uma coisa muito, muito certa na minha cabeça, assim, que eu nunca quis ter só um filho, eu sempre quis ter mais, então, aí eu pensava, não quero ter mais um filho, mas então, né, tem que começar a produzir, a auxiliar aqui nas coisas em casa, e aí, nessa coisa toda de internet, um dia lá, eu mexendo no Instagram, me apareceu um curso na época era um curso, o curso que eu vi primeiro era um curso de milhas aéreas. E não era um assunto, assim, que eu dominava muito, né? Tinha bastante conhecimento sobre viagens e sim, mas milhas não era uma coisa que assim, né, que eu tinha muito conhecimento. Mas daí eu pensei, acho que seria interessante, né? Hoje em dia eu já vejo, né, gente, assim, a questão de milhas é um pouquinho mais complicada, já seria assunto, de repente, para uma outra conversa, né? Mas, enfim, na época foi o que me deu, assim, aquele primeiro estalo, né? E se eu, né, fizesse esse curso e tentasse aplicar algumas coisas aqui? Então, comprei o curso, né? Na época até era um dinheiro, assim, que eu nem tinha muito sobrando. Não foi um curso barato, foi 900 e poucos reais. Dividi lá em 10 vezes no cartão. E fiz o tal do curso. E nesse curso, além dele ensinar, então, sobre a questão ali das milhas aéreas, tinha um módulo do curso que era agências de viagem.
e consolidadoras e operadoras de turismo e tudo mais. E eu te confesso até que eu acabei nem fazendo muito a parte do curso onde ele falava sobre milhas, porque aquilo ali me chamou a atenção. Porque como eu já tinha experiência do turismo, né, de ter feito a faculdade e aquela coisa que foi sempre, né, um amor que eu tinha também dentro de mim, eu comecei aflorou naquele momento. E eu comecei a assistir as aulas que falavam, então, aquele módulo, né? Já pulei lá pro meio do curso. Comecei a fazer aqueles módulos e aquilo ali começou a me abrir uma mente assim, gente, mas olha, eu posso trabalhar com isso? Eu posso fazer isso? E aí, um dia em casa, abri uma MEI já, porque hoje em dia é muito fácil também a gente fazer isso, né? Entra lá no site do Gov lá, abri uma MEI, agência de turismo. E daí comecei a estudar, né? Antes de começar a oferecer os serviços, né? Comecei a estudar. Então, além desse curso, depois eu acabei depois comprando um outro também, que era mais focado também nessa parte de agente de viagens, né? Então, comecei a estudar. E aí comecei a comentar na minha família, né? Para meu ciclo, né, familiar, dizer, olha, né, tô abrindo aqui uma agência, né, e tudo mais. Aí depois fiz o meu cadastro também, né, que é um cadastro nacional é um órgão que regula, né, as agências de turismo, então tu faz uma seleção ali, né, então acabei abrindo também o cadastro para deixar tudo, porque isso também já vem da minha área administrativa, de querer deixar tudo organizado, né, tudo certinho. E aí, então, comecei a falar para as pessoas da minha família, né, aí da minha família, graças a Deus, né? É uma família que viaja muito, né? Então, meu ali pai já tinha os clientes. Já tinha muitos clientes, porque daí o meu pai, então, com a empresa, com filial no Ceará, com filial na Bahia, com filial em Minas, né? Então a empresa tem as viagens da empresa, né? A minha madrasta, que a gente brinca, né? Que foi a minha melhor vendedora, assim, no início, né? Então, é da Bahia, então tem família lá, daí vai para lá, a família vem para cá visitar. Começou ali, então, né? Dentro da família, né, e um indicando para o outro, e aquele começou ali a crescer devagarinho, até que, eu brinco, né, que começou a furar a bolha, assim, também, da minha madrasta, de novo, né, que ela me indicou dentro da escola onde a Sawane, minha irmã, estudava, para fazer um passeio para a turma de final de ano, que foi meu primeiro pacote mais completo, assim, de grupos, né? Que daí passagem aérea, hospedagem, translado, ingresso para parque, e aí aquilo ali já começou a me abrir, porque daí as famílias, né, dos alunos já começaram a fazer contato comigo, né? A minha mãe também, que gosta muito de viajar. Vive no Rio de Janeiro. Vai pro Rio, começou a comprar, daí começou a me indicar, as pessoas começaram a postar, né? E foi uma coisa, assim, que Deus muito, né, agindo também na nossa vida, que eu acredito muito, né, que de uma hora para outra, assim, eu me vi com muitos clientes, né, com muita demanda e as coisas acontecendo, sim, além do que eu tinha no início planejado, né, de fazer uma renda extra, alguma coisa, se tornou, de fato, né, uma empresa, né, que depois de um tempo, então, comecei a estudar mais e a organizar ela melhor, né? Aí comecei a ver que eu já não estava dando conta de fazer tudo, porque quando a gente abre uma empresa no início, né? Nós, como pequenos empreendedores, assim como o MEI, principalmente, a gente é tudo. O financeiro, é o comercial, é o vendas, é o pós-vendas, é o administrativo, né? Então, é o RH, a gente acaba exercendo todas as funções. E aí, como eu comecei a ter, graças a Deus, né, muita demanda, muita procura, eu disse, não, tem que... E eu sou muito assim, né? Eu gosto muito de ter as coisas organizadas, né? Eu não gosto de fazer as coisas pela metade, eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. E aí, então, que eu comecei a sentir a necessidade, não. Então, eu preciso de alguém que me ajude a controlar as minhas redes sociais. E aí entrou, né? A poderosa Helenise, né? E me ajudou muito, assim, porque era uma coisa que eu sentia muito que eu tinha necessidade, que hoje em dia a gente sabe como é importante, né? A gente tá com a nossa rede social, é o cartão de visitas, né? A pessoa, se alguém fala, né? Eu viajei com uma agência Sonhos de Bona, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é olhar o Instagram. Né? E o meu Instagram parado, meio desconfigurado, umas coisas meio aleatórias, né? Então, aí que começou a dar uma organizada também, né? Que a Maninha organizou tudo para mim até hoje, né? Cuida, assim, lindamente, né? Agora com a Eleven, né? Cuida lindamente das minhas redes sociais. Então, assim, é uma coisa a menos para eu me preocupar. E aí também, então, com o passar do tempo, além da parte das redes sociais, eu senti que eu precisava de alguém para me ajudar na parte administrativa, na parte de pesquisas, né? Porque
uma coisa assim, né, que às vezes as pessoas não conhecem, mas assim, uma agente de viagens, e nós como agente de viagens, não é simplesmente assim, ai, né, eu pegar ali e pegar um roteiro pronto, alguma coisa assim e mandar para a pessoa, né? Eu trabalho hoje, a minha agência trabalha hoje focada em atendimento personalizado ao cliente. Às vezes as pessoas me mandam mensagem assim, ah, e o que tu tem de pacote assim para tal e tal lugar? Hoje em dia meu trabalho não é focado nisso, eu não quero ter pacotes prontos. De vez em quando a gente monta algumas coisas, né? Mas eu gosto de entender, tá, mas qual que é a tua disponibilidade de período que tu tem? Mas o que tu gosta de fazer quando tu viaja, né? Mas quantos dias tu quer ficar? Mas e que destinos que tu quer conhecer? E daí tem filhos? Não tem filhos? É um casal? É uma pessoa que tá viajando sozinha? Então a gente gosta de pesquisar dentro do perfil do cliente, né? Melhores horários de voo, melhores opções, de hotel, aonde que ficar. Ah, é família com criança, tem que ter uma estrutura, tem que ter alguma coisa. É um casal, quer uma coisa mais aconchegante, uma pousadinha bonita, alguma coisa. Então não é assim, sabe? A gente sabe que é importante falar, porque às vezes as pessoas, elas dizem assim, não, mas eu mesmo vou fazer o meu roteiro, eu mesmo vou comprar ali no site e tal. Gente, a gente tá vendo quantos problemas estão dando e tu não tem suporte nenhum. Com a agência, tu tem o suporte. E outra coisa, agora eu vou falar do outro lado, tá? Eu que antes de tu abrir a tua agência, né, eu viajava às vezes por agência, às vezes eu queria fazer sozinha. Eu tive um prejuízo numa viagem, achando que eu era esperta. Não, vou pegar essa pousada aqui, vou pegar porque é mais barato. Não sei o quê. Gente, no meio da viagem eu tive que mudar todo o roteiro. Porque eu estava no meio do nada, onde nem Uber subia. E tipo assim, então, essas coisas que às vezes a gente... não, mas eu vou economizar. Gente, tu tem fica uma viagem frustrante. Com certeza. Sabe? Aí se tu tem a Bianca, tu tem ações, tipo assim, não, maninha. E quando ela monta meus pacotes de Bianca, quero gastar tanto, tá? Faz nisso. Mas, maninha, olha só, aqui, ó, tua distância do aeroporto, daí lá tu vai pegar um Uber, vai dar tanto. Não sei, aí, sabe, é o conhecimento que vocês têm na hora de montar que a gente, leigo, não tem e que às vezes tipo assim, a gente, por uma diferença de R$200, vamos lá. Aí eu vou economizar R$200 e eu comprar esse pacote pronto. Gente, não é. Não é. É importante a gente falar, porque às vezes a gente sempre acha que eu vou economizar aqui, mas não é, gente. Contratem. Só contratem, porque assim, ó, vocês vão ter a melhor experiência. Eu hoje, que eu amo viajar e fazer minhas viagens muitas vezes sozinha. E assim, ó, são experiências incríveis, porque eu só digo, Bianca, daí ela já diz, maninha, tem que estar no aeroporto a hora. Aí o melhor, porque, gente, a gente é meio esquecida, né? O meu irmão comprou uma passagem, meu irmão não lembrava mais o dia que ele tinha que viajar, daí a Bianca mandou. Um dia antes, check-in, não sei o que. Ele falou, eu nem lembrava que era amanhã a minha viagem. Eu falei, daí também. A gente arruma a mala um mês antes, né? Ele tinha esquecido que ele viajava no outro dia. Ele falou, pra mim era sexta. Não, por quê? Então a importância, né, de ter alguém que tá cuidando da tua viagem, né? Exato. Mas como a gente gosta muito de conversar e tem muitos assuntos, né, gente? Olha, esse podcast vai dar 2 horas. Pois é. Bianca, o que representa pra ti a Sonhos de Bona? Hoje a Sonhos de Bona é uma realização profissional, pessoal, é uma alegria muito grande. Depois, né, que a gente começou a fazer também assessoria, né, a Maninha me pedia assim, a gente tem que ter depoimentos, né, no teu perfil dos clientes, e aí eu meio envergonhada, assim, comecei a pedir. Mas foi naquele momento, assim, que eu comecei a receber, né, os feedbacks dos clientes, porque era uma coisa que eu realmente até o momento não fazia, que eu comecei a ver, assim, nossa, que legal, eu acho que eu tô no caminho certo, assim, né, porque ver a alegria das pessoas, né, a experiência das pessoas de viajar, porque todo mundo tem o sonho de conhecer algum lugar, todo mundo tem um sonho de viajar para algum lugar, e às vezes as pessoas têm medo de realizar, ou acham que vai ser muito difícil, ou acham que vai ser muito caro, ou acham que não vai conseguir. Então, às vezes, né, ter um agente de viagens ali te auxiliando, te dando aquele suporte, vai fazer com que tu tenha mais a coragem, às vezes até, né, de fazer essa jornada. E aí o pessoal volta depois, nossa, porque eu já quero planejar a próxima, porque eu gostei muito, porque... Então, assim, hoje, para mim, a Sonhos de Bona é realizar sonhos de pessoas, né? O nome ali já diz, né? O intuito, a essência da agência desde o início era, né, proporcionar experiências que realizem, então, sonhos, né,
dos nossos clientes. Então, hoje, para mim, é uma satisfação muito grande, né? Ver as pessoas viajando, ver as pessoas postando nas redes sociais, marcando, se divertindo, voltando de viagem, já querendo planejar a próxima. É uma sensação de dever cumprido, assim, né? De estar aí com o meu conhecimento, né? E com a minha experiência ajudando outras pessoas a descobrir o mundo, né? E viajar é criar memórias, né? Eu sou suspeita porque eu acho que viajar é um presente que a gente dá para nós mesmos, né? Para nossa alma, para Bianca. Mas assim, ó, a mulherada que nos assistiu, elas estão assim, ó, abrindo as gavetinhas, tá? Meu Deus, essa mulher fez tanta coisa, eu também vou conseguir. Qual é o teu recado que tu deixa para essas mulheres que estão nos assistindo? Nunca desistir dos sonhos e nunca ter medo de mudar. Era uma coisa que me frustrava quando eu, antes de abrir a agência, uma frustração que eu tive era pensava assim, poxa, mas eu já fui administradora, eu já prestei consultoria, eu já abri loja, agora eu vou abrir agência. Meu Deus do céu, o que as pessoas vão pensar de mim? Olha lá, a Bianca de novo, mudando, fazendo uma coisa diferente. A gente às vezes se sabota, né? Tem um termo até que é usado para isso, né? Agora eu não me lembro, mas assim, nós às vezes somos o nosso maior sabotador. Exato. Então, assim, se você hoje tá numa profissão que talvez você esteja ganhando bem, mas você não se sente completa com aquilo, não se sente realizada, não tenha medo de mudar, né? É uma coisa assim que é um processo, claro, né? A agência levou um período até estar do tamanho que ela está hoje, né? Mas se a gente não desistir e se manter atualizado sempre, né? É uma coisa que eu estudo sobre turismo. Tem muitos lugares hoje que eu não conheci ainda. Eu, Bianca, pessoalmente não estive, mas eu auxilio o cliente a ir. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar aquele destino. Então, eu estudo, eu faço curso, eu assisto vídeo no YouTube, eu converso com pessoas, eu arrumo parcerias nos locais. Enfim, e tô buscando conhecimento para poder passar para as outras pessoas. Então, isso também é muito importante, a gente não se acomodar. Como é que as pessoas acham a Sonhos de Bona na rede social? A Sonhos de Bona, então, @sonhosdebona, tudo junto, certinho, bonitinho. Temos lá nossa página no Instagram, que está lindamente produzida, né, pela Eleven. Lá tem o link também para o nosso WhatsApp, a gente responde as mensagens ali também pelo inbox. Nosso atendimento, então, ele é totalmente personalizado, né, então você, acessando hoje a nossa página, você não vai encontrar ali, né, opções de pacotes prontos, mas você vai nos contatar e vai dizer, Bianca, quero viajar. E aí o resto a gente resolve. Bianca, muito, muito obrigada por participar do nosso Elas Conectam, que a gente já estava há um tempo querendo gravar, né? Para mim é uma honra contar a tua história, porque eu vivi um pedaço dela, a partir de um pedaço da tua vida eu comecei a viver ela, e eu sou muito grata por te ter como minha amiga, cliente Eleven, e por falar tão bem da nossa empresa. Isso para nós também é muito importante, que cada cliente a gente faz assim como tu faz com muito carinho cada viagem, a gente também faz com muito carinho. Então, sucesso e vida longa para nossas Sonhos de Bona. Isso aí para nós, muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui, até o próximo Elas Conectam com histórias incríveis.